partir de agora, você fica com Café com Letras. Livros interessantes com assuntos provocantes. Com Mário Divo. Rádio Cloud Coaching. Começa agora mais um Café com Letras. E, como já prometido, o nosso papo é sobre futebol. O jornalista Túlio Velho Barreto, há alguns anos atrás, escreveu um artigo falando sobre as visões do jogo pelos escritores brasileiros. E eu vou ler aqui, de uma maneira resumida, exatamente a abertura desse artigo para contextualizar uma visão antropológica do futebol. Olhem só, o Túlio escreveu o seguinte, que em 1938, durante a Copa do Mundo da França, um jornalista indagou ao antropólogo e escritor Gilberto Freire, lembrando que o Gilberto Freire é o autor de um dos livros mais icônicos do Brasil, chamado Casagrande Senzala. Então, o jornalista indagou para o Gilberto Freire qual era a razão do sucesso da seleção brasileira naquele torneio, lembrando 1938 na França. O Brasil já tinha ganho de outras seleções poderosas, perdeu para a Itália e acabou naquela Copa do Mundo sendo o terceiro colocado. Motivado então pela pergunta, o Gilberto Freire acabou depois respondendo o jornalista, mas também escrevendo um artigo no dia 17 de junho daquele ano, que se chamou Futebol Mulato. Como antropólogo, ele quis trabalhar com esse título sugestivo uma abordagem das características que ele interpretava na escola do futebol brasileiro. Ele dizia o seguinte, que o nosso estilo de jogar futebol parece contrastar com os europeus por algumas qualidades como surpresa, manha, astúcia, a ligeireza e ao mesmo tempo a espontaneidade. Os nossos passes, os nossos movimentos, o jeito de despistar, os floreios com a bola, há alguma coisa de dança ou capoeiragem que marca o estilo brasileiro de jogar futebol. Note que naquele momento ele fazia uma primeira e interessante abordagem sobre a questão do futebol brasileiro ser diferente daquilo que se praticava em outros países. Hoje em dia, depois que o Brasil perdeu para a Croácia, agora na Copa do Mundo 2022, mais uma vez veio à tona que o jogador brasileiro tem perdido essas características. E o interessante é que essa visão antropológica ela acabou sendo documentada em um livro que se tornou muito marcante no Brasil, um livro do Roberto da Mata, que se chamou Universo do Futebol, Esporte e Sociedade Brasileira. Através de muita pesquisa, ele acabou se aprofundando nessa questão de como associar, com conceitos acadêmicos, como associar o futebol dentro do nosso ambiente social e na relação com a sociedade, e o futebol sendo um espaço para muitos jovens encontrarem os seus caminhos. Eu deixo esse livro como uma referência, apesar dele ser relativamente antigo, é de 1982, mas sob o ponto de vista de visão antropológica, eu acho que ele é um marco. Independente do livro em si, o que vale a pena a gente pensar e responder é: será que o brasileiro está perdendo aquelas características que o Gilberto Freire tanto destacou e agora o nosso futebol está ficando muito parecido com todos os demais, o futebol dos demais países? Pense a respeito,
qualquer resposta é válida, não tem resposta certa ou errada. O que vale aqui é a gente sempre trazer algum tema que promova o pensamento, a reflexão. Eu conto com você na próxima semana aqui no Café com Letras. Final do Café com Letras. Livros interessantes com assuntos provocantes. Com Mário Divo. Rádio Cloud Coaching. Café com Letras. Livros interessantes com assuntos provocantes. Com Mário Divo. Sempre às terças-feiras, às 10h30 da manhã, com reprise na quarta, às 13h30 e na quinta, às 17h30, aqui na Rádio Cloud Coaching. Acesse o nosso site radio.cloudcoaching.com.br e baixe o nosso aplicativo na Google Store.